Você já ouviu falar sobre a ordem do amor, das constelações sistêmicas de Bert Hellinger? Não? Então é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, eu sou Henrique Aguiar. Nesse canal a gente conversa sobre motivação, sucesso e espiritualidade. Então hoje a gente vai conversar sobre as ordens do amor. No vídeo anterior eu já conversei sobre a constelação sistêmica, a sua origem, o seu criador, que é o Bert Hellinger, e também a sua evolução ao longo do tempo. A gente sabe que desde que ela começou e até os dias de hoje, ela evoluiu como qualquer terapia, como qualquer ferramenta terapêutica, ela vai tendo a sua evolução, outros conceitos vão sendo agregados e ela vai melhorando cada vez mais. Então, assim, como eu disse no outro vídeo, eu sou um apaixonado pela constelação sistêmica, eu acho ela uma ferramenta de visualização de processos que a gente tem na nossa vida muito interessante. Então, você consegue ver, consegue observar realmente o que está acontecendo na sua vida e ressignificar de uma forma visual, e não simplesmente falando e aplicando uma ferramenta. Então, eu acho muito interessante, muito boa. Se você tem curiosidade de conhecer o que é uma constelação sistêmica, procure. Até o próprio vídeo no YouTube você consegue encontrar bastante coisa aí sobre esse tema. Mas se você quer realmente sentir, veja aí na sua cidade, nas cidades próximas, que você, se tem algum constelador que faça a constelação presencial. Eu acho que a energia que você sente ali da constelação presencial, daquela coisa de você sentir realmente ali o que está acontecendo, você não conseguir olhar para uma pessoa, você vê ali o sentimento que vem, que aflora em determinadas posições que você fica ali no campo morfogenético, eu acho uma experiência fantástica. E hoje a gente vai conversar sobre as ordens do amor, que o que eu considero, se você consegue entender o que são essas ordens do amor, eu acho que você já consegue ressignificar muita coisa aí na sua vida. Esse é um ponto interessante, porque muitas vezes só a gente tomar conhecimento, só a gente perceber esses detalhes, a gente já começa a mostrar para o nosso cérebro, mostrar para o universo, para a nossa espiritualidade, que realmente nós queremos resolver aquela questão. E a partir do momento que você vê, você entende, e você compreende realmente o que é aquilo, você já começa a perceber os movimentos dentro do seu sistema. E isso, as ordens do amor ou as leis sistêmicas trazem isso de uma forma muito clara para a gente. Então, se você conseguir entender, compreender a fundo o que significa cada ordem dessa, com certeza você já vai começar a ver o seu sistema familiar de uma forma diferente. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela para a gente conversar hoje sobre as ordens do amor. Então, o que são essas ordens do amor? Segundo Bert Hellinger, quando essas leis são respeitadas, o amor ele flui com mais harmonia nas famílias e nos relacionamentos. Então, assim, são leis que ele identificou de acordo com todo o seu estudo, com toda o seu trabalho aí pelas constelações, ele percebeu que quando essas leis elas são respeitadas no sistema familiar ou no sistema organizacional, né, como a gente viu no outro vídeo, que a constelação também pode ser utilizada na parte da organização, a gente vê que o amor ele flui com mais harmonia, tanto nas famílias quanto nos relacionamentos. E quando elas são violadas, elas com certeza vão gerar conflitos, doenças ou padrões repetitivos de fracasso. Então, esse é um ponto. Então, se você conseguir entender, conseguir compreender o que são essas ordens, com certeza o seu sistema ele vai rodar com muito mais tranquilidade. E quais são essas leis? Né? Essas leis ou ordens do amor? É o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Então, a gente vai trabalhar agora cada um dessas leis, dessas ordens, para que você possa compreender realmente o que pode acontecer de bom e de ruim quando essas ordens não são respeitadas. Então, a primeira dela é o pertencimento. Então, a gente vê o seguinte, o princípio dessa ordem é o quê? Todo membro de um sistema familiar tem o direito de pertencer, independentemente de suas ações. Então, se você é um pai, você tem o direito de pertencer ao sistema familiar ali, que você é o pai. Essa é a sua posição naquele sistema. Tá? Exclusões, como um avô esquecido, um aborto não reconhecido, ou mesmo um membro problemático ou rejeitado, ele cria desequilíbrios. Então, as consequências é o quê? Gerações seguintes podem repetir destinos ou sofrimentos inconscientemente para compensar a exclusão. Um aspecto bastante internalizado na constelação é o seguinte: tudo acontece por amor, por isso são ordens do amor. Então, se um membro é excluído, alguém lá na frente, um membro
um filho ou um neto, ele, por amor a esse avô, a esse pai, ele vai repetir aquele comportamento. Então, ele vai repetir aquela exclusão. É o que a gente, às vezes, fala da ovelha negra da família. Muitas vezes, a ovelha negra da família nada mais é do que um processo que ele está repetindo de um ancestral. Então, se a gente quando a gente trabalha na constelação, a gente consegue perceber muito claro isso. Aquele membro que está se excluindo, ele é o diferente, por quê? Porque ele está repetindo um padrão lá de trás, um padrão ancestral. E esse é o grande ponto que essa lei ela coloca para a gente. Por vezes, um filho que ele é problemático, no sentido assim, ele é muito quieto, ele é muito introspectivo, ele não interage muito com as pessoas, ele pode estar repetindo um padrão que, por exemplo, de um aborto não reconhecido de uma avó, ou da própria mãe, né? Um aborto que não foi reconhecido, ele pode estar repetindo esse padrão de se excluir por amor a esse irmão, né? Dele, ou esse tio, alguma coisa assim. Então, ele, por amor, ele se exclui, que é para equilibrar o sistema. A gente tem que lembrar que o sistema ele sempre vai estar em equilíbrio. Então, se alguém for excluído, esse sistema desequilibrou. Então, alguém lá na frente vai precisar se excluir, que é para equilibrar o sistema. E um detalhe, não é porque esse ente aqui ele se excluiu que o sistema se equilibrou totalmente. Lá na frente, mais 1, 2 gerações, isso vai acontecer novamente. 1, 2, vai acontecer novamente. Esse sistema ele vai estar sempre em equilíbrio. E o que precisa ser feito? Precisa ser feita uma constelação para colocar esse ente lá atrás, que foi excluído, no lugar de pertencimento dele. Quando a gente faz esse movimento, o sistema se equilibra realmente. Aquela pessoa que se excluía por amor a esse tio, a esse avô, ele volta para o lugar dele. Então, o sistema se acalma. O sistema fica muito mais tranquilo e harmônico. Então, essa lei do pertencimento ela é muito importante. A gente vê muito isso com aborto. Então, aquele aborto, não, na minha família ninguém fala sobre esse aborto. Isso aí é um tema tabu. Então, esse tema tabu, ele está lá na frente, repercutindo, reverberando em alguém. Então, precisa ser trazido. Essa criança que foi abortada, ela precisa ter o seu lugar de reconhecimento, o seu lugar no sistema, para o sistema poder se organizar. Então, essa é uma lei importantíssima aí, que a gente coloca nas constelações sistêmicas. Eu posso falar assim, que 60%, 70% do que a gente vê nas constelações sistêmicas tem a ver com pertencimento. Isso é um ponto muito importante. Se você conseguir entender essa questão, com certeza o seu sistema já começa a ter um movimento de querer voltar para a paz e querer voltar para a harmonia. Isso é interessantíssimo. Nossa segunda ordem é a hierarquia. Quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Essa daqui tem muito a ver com o pai. Então, meu pai e minha mãe vieram antes de mim. Eu estou aqui embaixo. Eu sou pequeno em relação a eles. Tá? E meu pai e minha mãe, em relação aos pais deles, eles são pequenos. Então, eles têm que ter esse respeito, essa honra ao ente que veio antes. E, hierarquicamente, ele veio antes. Então, é como a gente fala, uma cachoeira. Quem está lá em cima da cachoeira não está lá embaixo. Então, a vida que veio, ela veio lá de cima da cachoeira. Quem está aqui embaixo tem que olhar para cima e ver os pais lá em cima. E não ele subir a cachoeira e se colocar na posição de pai. Não é assim que funciona nas constelações. E esse é um outro ponto também que a gente tem que, muitas vezes, trazer o filho para a posição de filho, o pai para a posição de pai. Às vezes, os pais, eles não querem se colocar nessa posição de pais por várias questões, até porque lá atrás isso aconteceu também. Então, ele não quer se colocar e ele quer se colocar na mesma posição do filho. Não. Pai é pai, mãe é mãe e filho é filho. Aqui em casa mesmo, com meus filhos, eu converso muito com eles sobre isso. Ah, pai, você é meu amigo. Eu falo, sim, eu sou seu pai. O pai engloba o amigo, mas o pai é aquele que corrige, aquele que dá a direção, aquele que chama a atenção quando é necessário, aquele que fala o não. O amigo está aqui embaixo. Eu não sou amigo, eu sou pai. O amigo, o pai engloba o amigo, lógico. Questão de autoritarismo, bater, essas coisas, isso é uma outra questão. Mas o amigo está aqui embaixo, eu sou pai, eu sou muito mais do que amigo. Eu sou pai, eu tenho outras responsabilidades que não só de amigo. Então, o que a gente vê é isso, muitas vezes a pessoa está se colocando no lugar errado. Pais, eles vêm antes dos filhos. Primeiros parceiros amorosos antes do segundo. Então, a gente tem que ver o primeiro, o relacionamento vem primeiro, depois o próximo. Então, a gente até vê isso aí, muitas vezes, na questão da separação. A primeira separação, geralmente, ela é muito mais complicada
do que a segunda, do que a terceira. Justamente por isso, porque ela veio antes, ela tem mais raízes. O segundo relacionamento amoroso, ele costuma ser um pouco menos forte, posso falar assim. Quando o filho toma o lugar de um pai, exemplo, cuidando da mãe como se fosse um cônjuge, ele viola essa ordem e sobrecarrega o sistema. Esse é o ponto. O sistema fica sobrecarregado. Quando você tem que cuidar dos seus pais porque eles estão doentes, você tem que cuidar, mas sempre lembrando, ele é meu pai. Sempre tem que ter essa honra, toda essa gratidão, esse cuidado, e não fazer meu pai é um inútil. Estou cuidando do meu pai porque ele está inútil, ele está acamado, meu pai não sabe de nada. Não é esse o sentimento que você tem que ter. Eu estou cuidando do meu pai porque ele está passando por uma situação mais complicada. Eu preciso ajudar ele. Sim, sempre corra, mas meu pai, ele é maior do que eu. Se você tiver esse pensamento, esse sentimento, com certeza o seu sistema fica equilibrado. E não, estou cuidando do meu pai, está acamado, então meu pai é um inútil. Não, ele está acamado por uma questão de doença, mas ele é maior do que você. Você tem que ter todo aquele respeito ao seu pai, toda aquela honra ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô, né? Então a gente nunca pode tratar, meu avô é burro, meu avô é isso, aquele não sabe nada. Não, seu avô veio primeiro. Ele tem a vivência dele, ele tem o lugar dele até de pertencimento, e da hierarquia também. Ele veio antes, então ele tem que ter todo o respeito porque ele veio antes. E a nossa última ordem aqui, a gente coloca é o equilíbrio. E o princípio dessa ordem é o seguinte: relacionamentos saudáveis exigem um fluxo equilibrado de troca. Em relações entre iguais, casais, amigos, deve haver reciprocidade. Entre pais e filhos, a gente sabe que os pais dão, os filhos recebem. E só retribuem aos seus próprios filhos e não aos pais. Olha que interessante. Em relacionamento de iguais, relacionamento de casal, o que a gente vê? O marido dá muito, ele trabalha e ele chega, ele compra um vestido novo para a esposa, ele compra, sei lá, um carro, ele compra não sei o quê, e a esposa, por vezes, às vezes, por ela não trabalhar, ela não consegue retribuir aquele presente para o marido. Então, o que acontece? A mulher vai o quê? Vai recebendo, e ela vai ficando o quê? Pesada. Olha o que acontece com essa relação. Ela pesada e ele vai ficar leve, porque ele está dando. Para ele é tranquilo dar. E essa relação vai esgarçando, até que chega um ponto que ela quebra, que ela rompe. Então tem que ter um equilíbrio. Então, aí vem a grande questão que às vezes as pessoas perguntam. Tá, essa mulher, por uma situação, ela não trabalha. Como é que ela pode retribuir o marido? Tem coisas muito simples. A retribuição, ela não precisa ser do mesmo tamanho, mas é uma retribuição que o marido se sinta também retribuído. Por exemplo, o marido deu um vestido para a esposa. Então, toda vez que ela colocar aquele vestido, ela coloca o vestido com o sentimento do quê? Esse vestido meu marido me deu. Então, eu vou ficar bonita para ele. A gente vê que muitas vezes as mulheres ficam bonitas para outras mulheres. Não, nesse caso, ela tem que ter aquele pensamento de vou ficar bonita para o meu marido, porque esse vestido foi ele que deu. E por vezes até lembrar, aquele vestido que você me deu, ficou bem, obrigado, tal. Aquele agradecimento. Outro ponto é, por exemplo, o marido chega cansado, a mulher pegar e fazer uma comida que ele gosta, sabe que naquele dia ele teve um dia complicado, ele fazer a comida que ele gosta, bater aquele papo, conversar, vem cá, como é que você está? O que aconteceu? Você quer desabafar? Ou então, o homem tem muito disso, né? É o momento do nada. Então, o marido está ali, olhando para a televisão, passando trocentos canais ali, ele está no momento dele. Ela cuidar dos filhos, galera, dá uma segurada aí, que o pai não está legal. Deixa ele descansar um pouco. Então, esse cuidado e mostrar para o marido que ela também cuida dele. Então, não é só o marido que cuida da esposa. Então, essa troca, esse equilíbrio, ele tem que haver. Tá? E, ao mesmo tempo, por exemplo, o marido que ele dá muito e não recebe, ele também chega uma hora e não vai ficar muito leve, ele vai ficar pesado. Uma hora, numa discussão, numa conversa mais acalorada, ele vai jogar na cara, porque eu te dou tudo, e você não me dá nada. Então, assim, é aquele marido que ele dá muito e a esposa, não, deu sei lá, um vestido para ela, deu alguma coisa, uma joia, sei lá, qualquer coisa. E ela, tá, legal, obrigado, bota lá no canto lá e nunca usa. Ou então, o marido chega cansado e do trabalho, alguma coisa assim, e a mulher já começa a jogar um monte de coisa em cima do cara. Isso aí também vai deixando ele cansado, ele pesado. Então, a gente tem sempre que ter esse equilíbrio. O marido também, ele pode estar chegando cansado, mas a esposa estava em casa cuidando dos filhos, alguma coisa assim, também está cansada.
ele, depois que ele deu aquela relaxada, aquele cansado, ele vai lá e conversa com ela, ei, como é que foi seu dia? Como é que estão as crianças? Pô, tá precisando de alguma coisa? Ele também ajuda. Então, é sempre um equilíbrio. Por exemplo, a mulher fez uma comida bacana lá, ele falou, deixa que a louça sou eu que lavo. Eu lavo e guardo. Ou alguma coisa que precisa fazer na casa, que a mulher reclama, né? Ó, tem que fazer tal coisa. Aí ele, final de semana, que ele tem um tempinho, ó, vou fazer aquilo lá que você mandou, tal, você pediu. Aí ele vai lá e resolve aquela questão. Então, questão de equilíbrio. Essa ordem, ela tem muito a ver realmente com o equilíbrio aí do casal. Mas também tem a questão dos pais. Então, muitas vezes a gente vê muito com jogador de futebol, né? E às vezes o garoto ali tem um talento e do nada ele começa a ganhar rios de dinheiro. E a primeira questão dele, eu preciso dar uma casa para minha mãe, porque minha mãe me deu a vida, eu preciso... Não, o seu pai, sua mãe te deu a vida, porque eles são maiores do que você. Então, o sentimento de você retribuir tem que ser o quê? Não, eu estou em condições hoje, vou perguntar, pai, você gostaria que eu te desse uma casa? O seu pai te libera disso, e não com aquela dependência de que eu preciso retribuir meus pais. Esse não deve ser o sentimento, porque aí você está se colocando o quê? Acima deles, e não é. Você é a hierarquia, você está aqui embaixo. Então, você tem que perguntar, pai, eu estou em condições boas hoje, será que se eu comprar uma casa em tal lugar, será que, pô, vocês vão ficar bem? Vocês vão gostar? É isso, esse é o sentimento. Ah, se eu te der um carro, já que eu estou bem, se eu te der um carro, qual carro você gostaria? Será que eu posso fazer isso aí? Você me autoriza a fazer isso aí? E sempre aquele sentimento do que eu sou menor que meus pais. Então, esse tem que ser o sentimento de retribuição. É como eu falei da doença. Ah, meu pai está doente, meu pai é inútil, ele está doente. Não, ele não é inútil, ele apenas está doente. Hoje, você está numa condição financeira melhor. Você tem que perguntar para os seus pais. Por vezes, seus pais não querem sair daqueles lugares que eles moram. Aí você vai tirar seu pai, por exemplo, de um local ali que ele viveu a vida toda, que ele tem uns amigos dele de longa data, pessoal que trabalhou com ele, você vai colocar ele, sei lá, em São Paulo ali, em Alphaville. Pô, povo totalmente frio, um povo que não tem tanta interação como ele tinha lá. Será que ele vai ficar bem? Então você tem que, essa conversa tem que ter. Em vez de, às vezes, você tirar seus pais de um lugar e colocar ele em outro lugar, reforme a casa. Pergunte, pai, eu posso te ajudar a reformar a casa, deixar a casa numa condição mais legal? Então, não é você que vai dar as coisas para o seu pai. Pergunte para eles. O que vocês acham? Vocês gostariam? Eu posso fazer? Porque aí você está se colocando realmente na posição hierarquicamente inferior. Isso você vai dar o equilíbrio, que você não está ultrapassando aí a barreira do que é o seu lugar. Você está dando o poder a eles de decidir ou não. Pode ser que ele fale, filho, estou legal aqui, para a gente aqui a gente está bem, já os filhos são criados, cuida lá da sua vida. Beleza, e você vai cuidar da sua vida. Esse é um ponto interessante. Mas o equilíbrio também, uma coisa que a gente vê é professor também. Professor também tem esse desequilíbrio, que nunca o filho vai conseguir equilibrar com relação aos pais. Não adianta o filho dar um monte de coisa para os pais, mas eles deram o quê? O principal, a vida. Você não vai conseguir dar a vida para os seus pais. Eles te deram isso. Então, esse é um ponto interessante que a gente tem que trabalhar na questão do equilíbrio. E relacionamento conjugal. Você que está casado, você que está casada, trabalhe muito essa questão do equilíbrio. Veja quem dá mais e quem dá menos. Então, isso tem que ser equilibrado. Então, se o seu marido trabalha, ou então se a sua esposa trabalha, ou então os dois trabalham, chegam cansados em casa, tem que ter um equilíbrio. Não é a mulher que tem que fazer tudo na casa e o marido nada. Não. A esposa vai ali fazer a comida, deixa que a louça eu lavo, ou então eu mesmo gosto de cozinhar. Vou fazer o jantar, o almoço, alguma coisa assim, e aí a esposa fala, deixa que eu lavo a louça. Aí você tem o equilíbrio. Então eu faço a sobremesa, alguma coisa assim. Então tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio é básico para qualquer relacionamento aí conjugal, tem que ter esse equilíbrio. Isso é muito interessante, né? Porque senão desequilibrou, uma hora vai esgarçar e vai soltar, tá bom? Então essas aí são as 3 leis que a gente chama as 3 leis do amor. E a gente tem que ver o quê? Que quando honramos essas leis, liberamos pesos invisíveis e abrimos espaço para o sucesso e o amor fluir. Olha que interessante. Se a gente honrar essas leis, a gente seguir essas leis, com certeza o amor vai fluir com muito mais tranquilidade. O que no seu sistema familiar precisa ser reconhecido para você seguir em frente? Observe no seu sistema. Como é que está seu casamento? Está equilibrado? Como é que está a sua relação com seus pais? Você se acha melhor que seus pais? Você quer ultrapassar os seus pais? Você manda nos seus pais? O adolescente tem muito isso, né? Eu sei muito mais do que meus pais. Não.
Você nunca vai saber mais que seus pais. Seus pais estão sempre acima de você. Tá? Então, assim, equilibre o sistema e com certeza o amor vai fluir com muito mais tranquilidade e muito mais harmonia aí na sua casa e na sua vida. Tá? Então, procure sempre entender, tá? Como que o seu sistema está trabalhando. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal aí apertando o sininho e deixe um comentário. Tá? Se você tem alguma dúvida, aí ficou alguma dúvida sobre essas horas do amor, algum detalhe específico que com certeza eu posso responder aí nos comentários, ou então fazer até um vídeo para a gente conversar mais sobre isso. Tá bom? Um grande abraço a todos e se cuidem, olhem como estão essas ordens na sua família, no seu sistema, porque é importantíssimo você ter essa noção, você ter esse aspecto bem trabalhado na sua vida. E se você quer começar a mudar a energia da sua casa, tenho 2 e-books aqui, um sobre Feng Shui para iniciantes, para você começar a mudar a ordem ali da sua casa, desentulhar, você deixar a energia fluir com muito mais tranquilidade na sua casa, e um também sobre cristais. Acabei de lançar esse e-book, também sobre como usar os cristais também para energizar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, que é também um e-book muito interessante, pequenininho, muito simples e muito objetivo aí, como são todos aí os e-books que eu gosto de fazer. Então, mude a energia da sua casa e da sua vida. O e-book está aí na descrição, tá bom? Um grande abraço a todos e se cuidem. E lembre-se sempre, hidrate-se. Grande abraço a todos.